E quando fala em autoconfiança, não é que você não tem medo, não é que você nunca passa pelo processo de sentir medo. Eu costumo dizer, até falo no meu livro, né, em um dos meus livros, que o medo ele é um mecanismo de defesa. O medo, ele nos protege de nós termos atitudes que vão nos levar a uma situação de perigo, a uma situação de risco. Porque se nós não tivéssemos medo nenhum, nós nos colocaríamos, na maioria das vezes, em situação de risco, em situação de perigo. E é esse medo que acende o alerta em nós que nós não devemos agir daquela forma. Então, você ter autoconfiança não quer dizer que você não sente medo. Você sente o medo, só que o medo ele não domina você. O medo que nós sentimos, ele faz parte, né, do nosso organismo, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema de defesa, do nosso sistema de proteção. Ele só não pode te dominar a ponto de paralisar. Ou seja, você não é dominado pelo medo. Só que de repente, se você for olhar na sua infância, todas as circunstâncias, elas foram moldadas naquele ambiente para que você fosse uma pessoa medrosa, digamos assim. Porque era um ambiente, de repente, que te colocava em uma situação de insegurança. Então você vivia ali de sobressalto, você vivia ali no susto, você não sabia o que ia acontecer minutos depois. Então você tinha um sistema de defesa alerta o tempo inteiro. E quando você tem um sistema de defesa alerta o tempo inteiro, em algum momento esse sistema pode colapsar. Seja um sistema do organismo, físico, de tudo na vida, de uma empresa, de tudo na vida, tudo que fica ali o tempo inteiro em sistema de alerta, chega um momento que ele vai colapsar. Nós temos uma lâmpada e essa lâmpada ela tem um tempo de vida útil. Você tem uma geladeira, ela tem um tempo de vida útil. Você observa a sua geladeira, ela funciona, e aí, por alguns minutos, ela dá uma paradinha para descansar aquele sistema, aquele mecanismo, e ela voltar a funcionar novamente, é automático. Você não precisa toda hora ir lá, tirar da tomada e colocar novamente. Ela desliga e ela liga novamente no tempo adequado. Só que nós, seres humanos, a gente quer ficar de forma inconsciente o tempo inteiro naquele mecanismo de defesa, naquele mecanismo de medo. E isso vai minando os nossos nervos. Isso vai deixando os nossos nervos em frangalhos, porque eles vão se desgastando. E nós começamos a olhar para o mundo como se o mundo fosse realmente um lugar de perigo eminente o tempo inteiro. É lógico que nós sabemos que lugar perfeito é só o céu, né? Lugar perfeito é só o céu. Existe perigo? Sim, mas nós não podemos deixar que esse medo ele nos paralise, ele nos impeça de caminhar, que ele nos impeça de viver, que ele nos impeça de nós avançarmos, de nós conquistarmos. Porque quando você começa a identificar que isso foi gerado na sua infância, você começa a trazer clareza para o assunto. Eu costumo falar que nós temos que colocar nomes aos sentimentos. O medo, ele precisa ter nome. Quando você sente uma situação de medo, você tem que pensar, por que que eu estou com medo? Esse medo é real? Ou esse medo, ele é um medo real? Ou ele é um medo ilusório? Realmente, se for algo que você vê a probabilidade de que possa acontecer, então o que é que você vai fazer? Você vai gerar atitudes para que se resolva quando isso realmente acontecer. Por exemplo, eu tenho que sair amanhã para um teste numa faculdade, numa empresa, e eu tô com medo de chegar atrasado. E isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu vou sair amanhã para fazer um teste para tirar a minha carta de motorista. E aí aquilo me gera um medo. O que é que eu posso fazer? Já que eu identifiquei que esse é um medo real. Esse não é um medo ilusório. Esse é um medo real. E já que eu identifiquei que esse é um medo real,
eu tenho que ter alguma atitude de prevenção para que, quando isso acontecer, eu já tenha ali tido um preparo antes para que eu não seja pega de surpresa. Então, se eu posso pensar que eu posso chegar atrasada, eu vou colocar o relógio para despertar um pouco antes, né? Hoje em dia o celular não é mais nem relógio, né? Para despertar um pouco antes do horário que eu deveria acordar, para eu sair de casa antes, para que caso haja algum imprevisto, eu já tenha um tempo limite necessário, pensando que poderia acontecer algum imprevisto. Então, quando você tem um medo que você sabe que é real, você vai se precaver, mas isso não vai te impedir, tipo, então já que eu tô com medo, né, então eu não vou. E o pessoal, né, tem muito esse dizer, e é algo que quando eu comecei nessa minha trajetória de lidar com pessoas, de trabalhar com mentoria, eu também já usei essa frase que hoje, quando aparece nas minhas lembranças de redes sociais, eu vou lá e eu apago, porque a gente vai sempre aprendendo. Eu costumo dizer que eu não tenho compromisso com erro. Então, nós vamos sempre aprendendo, nós vamos sempre amadurecendo, nós vamos adquirindo conhecimentos que nós não tínhamos antes. E aí tem uma frase que é assim: tá com medo, vai com medo mesmo. E eu não concordo com essa frase. Eu até já postei algumas vezes. Teve uma época da minha vida que eu até já concordei com essa frase. Porque quando eu estava com medo, eu ia com medo mesmo. Só que isso foi sobrecarregando o meu organismo, isso foi sobrecarregando a minha psique, isso foi sobrecarregando o meu sistema nervoso. E aí chega uma hora, o sistema nervoso não dá conta. Então, tá com medo? Não é vai com medo mesmo. Tá com medo? Para, analisa esse medo, identifica qual a causa de você estar sentindo esse medo. Identifica qual o motivo real de você estar com esse medo. E o que é que você pode fazer para gerenciar esse medo. Outra coisa que a gente vai descobrindo ao longo do tempo e falamos e estudamos sobre inteligência emocional, se você for observar, não existe inteligência emocional. Porque o nosso emocional, ele não é inteligente, é emoção. E a emoção, ela não é inteligente. Então, não existe inteligência emocional. E hoje em dia, quando passa os posts antigos da época, desde quando eu comecei a trabalhar com mentoria, desde 2017, e vou mudando, vou moldando, vou aprendendo, tipo assim, não existe inteligência emocional. A inteligência, ela é racional. Então, para ser inteligente, tem que ter uma racionalidade. Porque o nosso emocional, ele é emoção. Emoção não é inteligente, é emoção, já está dizendo. Então, eu preciso fazer uma avaliação racional, de forma intencional, o que é que esse medo está me causando. E em um outro momento, voltar lá na infância e ver o que foi que me causou esse medo. O que foi que gerou em mim essa necessidade de ter que estar sempre ali com o sistema de defesa ativado para me proteger. Me proteger do quê? O que aconteceu na minha infância que eu preciso estar sempre com o sistema de defesa ativado? E daí nós voltamos para os padrões familiares e nós observamos de onde surgiu a questão da mulher salvadora, né? Falando de mulheres, eu sei que tem homens também que assistem os meus conteúdos, e normalmente o papel do homem já é um papel de guerreiro, né? O homem vai lá, o homem caça, na época das cavernas, hoje em dia não caça mais, né? Mas o homem é o protetor, o provedor, o guerreiro que defende a família. Só que nós entramos num ciclo vicioso de que a mulher tem que ser a mulher guerreira, a mulher tem que ser a salvadora. É a síndrome da salvadora, a síndrome da mulher guerreira. E eu digo isso porque eu já fui a mulher guerreira. E muitas pessoas que me conhecem, conhecem um pouco da minha história, às vezes até comentam em algum post meu, e hoje em dia, sinceramente, eu fico muito incomodada, né? Agradeço, mas fico incomodada. Quando alguém fala assim, verdade, parabéns, você merece, você é uma mulher guerreira. Eu penso assim, meu Deus, eu construí essa trajetória de mulher guerreira.